todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, essa casa espírita. É uma satisfação. Está me ouvindo bem? Obrigado. O Grupo Fraternal Eurípides Barçanufo, juntamente com o Grupo Fraternal Luz de Eurípides, tem o privilégio e satisfação de recebê-los aqui hoje, nessa tarde de sábado. Difícil às vezes, né? Mas nosso agradecimento por estarem aqui conosco, nos prestigiando. Além dos membros de nossa casa, nós temos conosco representantes de várias outras casas espíritas, que são nossas co-irmãs. Então a gente agradece mais uma vez e pede que vocês levem até os irmãos das casas de vocês o nosso abraço fraternal. E que nós estamos sempre aqui de braços abertos para acolher a todos que quiserem nos procurar, conversar, trocar ideias. Também está conosco o senhor Rubens e a sua esposa, Dona Divina, Senhora Divina, que são da Web Rádio Fraternidade, que a gente aconselha todos a seguirem, e eles organizam o Congresso Espírita de Uberlândia, chamado carinhosamente de CEL. Então, e eles pedem para avisar que ainda tem, né, Rubens, algumas vagas, né? Quem quiser se interessar, entre no site, que é o canal para adquirir os ingressos para o CEL. O nono, já é o nono CEL que nós vamos realizar aqui em Uberlândia. Então, está à disposição. Vai ser no dia 23, 24 e 25 de janeiro de 2026. Começar o ano com o pé direito, né? Que coisa boa, maravilhosa, né? Então, pode procurar através do site. Queremos aproveitar, consegue jogar a pizza ali, por favor? Queremos aproveitar também o lado comercial meu, tem que falar sempre, né, gente? Então, nós queremos aproveitar para falar que no próximo sábado, dia 29, nós teremos mais uma pizza nossa, né? Desde já, nós vamos avisar que tem alguém vendendo, tem um casal simpático ali, o Celso com a Sueli, levanta as saídas, vão estar ali vendendo, né? E não tem comissão não, tá? Então nós temos os tradicionais sabores de marguerita, a pizza doce e a calabresa. O preço é tradicional de R$50 e a doce é chocolate com banana. Então nós agradecemos muito àqueles que já adquiriram os seus cupons, aos que pretendem adquirir na data de hoje, e aqueles que trabalham ou virão trabalhar. Então, que Jesus possa abençoar cada um de vocês. E por falar em Jesus, ao nos lembrarmos de Jesus, nós queremos fazer a nossa prece. Então, nós vamos convidar o senhor Carlos Cassiano para vir aqui e fazer para nós uma prece e saudar os visitantes e o nosso palestrante, o Gustavo Musa. Por favor, senhor Carlos. Boa tarde a todos. É uma alegria recebê-los e nesse sábado aqui em nossa casa, tantas pessoas que deixaram seus lares lá, seus afazeres e vieram. Mas por uma causa justa, tenho certeza. E nós queríamos agradecer também o nosso querido Gustavo Musa pela sua presença, que o convidamos e teve essa oportunidade e aqui estará conosco nesta tarde, trazendo para nós sempre uma palavra que sempre nos ajuda na nossa transformação moral, na nossa reforma moral. Então, mais uma vez, muito obrigado, Musa. E assim, nós vamos continuarmos ligados com os nossos anjos guardiões, com os espíritos amigos, fraternidades amigas, com o senhor Eurípides Barçanufo, nosso patrono, que tanto nos ajuda, nos orienta.
o Dr. Bezerra de Menezes. Vamos ligando amorosamente com Maria de Magdala e os apóstolos de Jesus. Nos ligando com Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, mãe de Jesus. Mentalizando Maria com seus braços abertos aqui na frente, transmitindo a nós o seu amor, o seu carinho. Da mesma forma, nós vamos mentalizando Jesus, amorosamente nos abraçando e abraçando todos aqui no salão, aqui na frente, e vamos sentindo, saindo de Jesus, a sua luz branca, a luz branca de Jesus, envolvendo a todos nós. E nós vamos chegando até Deus, o Criador de todo esse universo, e vamos saudando com a prece que Jesus nos deixou. Acompanhe-nos mentalmente, por favor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu santo e bendito nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos os nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em erros e tentações, livrando-nos de todo o mal, porque teus são o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Luiz, por favor. Vamos ao objetivo dessa nossa tarde. Eu tenho o privilégio, o prazer de apresentar o Gustavo Musa. Ele é escritor, palestrante espírita, músico, psicanalista, e é reconhecido por unir profundidade emocional através de uma comunicação acessível e também envolvente. Ele é autor do livro Manual de Sobreviventes para Gente Cansada. Está aqui na minha mão, e após a palestra o Gustavo estará autografando, quem quiser adquirir. Então, Manual de Sobrevivência para Gente Cansada. Será que tem gente cansada por aqui? Nem? Melhor ficar calado, né? Então, esse livro foi lançado nacionalmente pela editora Letra Mais, que é uma obra que circula entre leitores que estão em busca de leveza e sentido para as suas vidas. Gustavo se destaca pela forma leve com que conduz os temas complexos do cotidiano e também da espiritualidade. Assim, ele consegue tocar o público com clareza, sensibilidade e também com impacto. Já participou de alguns dos maiores congressos espíritas e grandes eventos pelo Brasil afora. Gustavo é o criador de conteúdo espírita com maior número de seguidores em todo o Instagram, tendo atingido um público acima de 4 milhões de pessoas mês. Não é para qualquer um. E que reconhecem nele uma referência séria e acolhedora. Com uma experiência sólida e presença marcante, Gustavo se tornou uma das vozes mais consistentes da nova geração de comunicadores que integram espiritualidade, ciência e vida prática, sem perder a autenticidade e a profundidade,
e também a fidelidade a Kardec e a Jesus. Para nossa satisfação, deleite, alegria, emoção, vindo lá de São José do Rio Preto, só para falar para nós, eu quero chamar aqui Gustavo Musa. Olá, tudo bem? Boa tarde a todos, que prazer estar pela primeira vez aqui em Uberlândia, encontrar um público tão acolhedor, um monte de sorriso para mim aqui, isso é maravilhoso, obrigado, viu? Fico muito feliz. Eu vou quebrar um pouquinho do protocolo, porque diz que a gente tem que subir e já sair falando, né? Um dos cursos que eu fiz de oratória, não, você sobe e já sai falando. Não, não vou fazer isso não, eu preciso dizer algumas coisinhas antes, e depois a gente começa. Primeiro, dizer que Deus tem me dado o privilégio e a alegria de viajar o Brasil falando de espiritismo. Então, uma hora a gente está lá no norte, no nordeste, outra a gente está lá no sul. E eu estou dizendo isso porque, em função de viajar bastante, estar cada semana em um lugar, a gente conhece casa espírita no Brasil inteiro. E quando eu chego aqui, em Uberlândia, a gente sabe da realidade das casas espíritas do Brasil e a gente encontra uma casa espírita com essa estrutura, com essa magnitude. Eu visitei a casa quando cheguei, a creche, e eu fiquei encantado de ver a estrutura que essa casa tem. E não falo pela estrutura física apenas que essa casa tem, porque em cada cantinho que eu passei aqui dentro hoje, eu vi o trabalho humano das pessoas que se dedicam a manter essa casa em pé, e isso não tem preço. Então, que vocês valorizem muito a casa espírita que recebe a gente hoje, que vocês frequentam, que vocês trabalham, que podem começar a frequentar e trabalhar, porque é difícil encontrar uma casa como essa que eu encontro aqui. Então, em nome do senhor Carlos, eu agradeço o convite e peço uma salva de palmas para vocês pela casa que vocês têm. Parabéns. Parabéns. Isso dito, vamos lá. Vocês estão me vendo aqui com o violão na mão, tá ligado? Tá ligado, né? Tá ligado. Vocês estão ouvindo o violão, vai ter música, nossa, vai ter música, que legal. Mas eu quero combinar uma coisa com vocês antes da gente começar, e é muito importante que a gente possa combinar isso. Estou com o violão aqui, vai ter música, mas o que eu quero dizer para vocês é que eu não sou cantor. Tá bom? Tá combinado isso? Não tenho a mínima pretensão de me apresentar como cantor, porque de fato não sou, e vocês vão perceber isso logo que a gente começar a cantar. Tá? A ideia é simplesmente trazer a música para o ambiente de reflexão espírita. Os nossos irmãos evangélicos, católicos, já utilizam a música tão bem, e a gente precisa também entender que a música pode fazer parte do contexto espírita. E não foi eu que disse isso não, Leon Denis, que vem trazendo para a gente a responsabilidade e a importância da música nas nossas reuniões. No livro Espiritismo na Arte, Leon Denis nos reforça da importância de termos a música, pois a música facilita o intercâmbio entre os dois planos. Então, dito isso, como eu não sou cantor, eu preciso de vocês. Vocês gostam de cantar? Sim ou não? Uberlândia, não me deixe na mão, Uberlândia. Vocês vão cantar para mim, Uberlândia? Vão? Então tá bom, as músicas são bastante conhecidas, elas vão passar ali no telão, conforme elas forem passando, vocês me ajudam a cantar. Pode soltar a música primeira e a gente vai fazendo essa tarde juntos, tá bom? Pode subir bastante, 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 sem medo, sem medo. Mais alto, isso, começou a ficar bom. Já vi que vocês conhecem, né? Canta comigo, Uberlândia. Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós. Mais bonito.
vibrando em nossa mente. Show de bola. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Vai, Rubens! Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Vamos tocar a Maria, Mãe Santíssima aí do alto. Traga para nós da tua luz, amor. Abra as nossas consciências para esta tarde, mãezinha querida. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Tá lindo, verdade, é bem alto para acabar. Quanta luz, Pode ser melhor. pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Palmas para vocês. O propósito da encarnação é a felicidade. Deus não criou espírito nenhum para vir ao mundo ser triste. Eu começo todas as minhas palestras, por onde quer que eu esteja, seja qual for o tema, com esta mesma frase. Eu vou repetir. O propósito da encarnação é a felicidade. Deus não criou espírito nenhum para ser triste. E é muito comum eu começar com essa frase, por onde quer que eu esteja, e na primeira frase já tem um monte de gente discordando de mim. Acabei de começar a palestra, já tem um monte de gente balançando a cabeça. Não, como assim? Eu sou triste. Eu choro, eu tenho problemas, tem dias que eu não quero sair do meu quarto, que eu me tranco e que a vida parece que não tem graça. Eu sei. Se você se sente assim, eu também me sinto. Tamo junto. Tem dias que eu também não quero sair do meu quarto, tem dias também que a tristeza me visita, e eu estou bem machucado para levantar a cabeça com ânimo. É da vida. As dificuldades que nos convidam à superação todos os dias. E essa frase é importante porque o movimento espírita, de maneira geral, ainda carrega o pensamento de que nós viemos aqui para sofrer, de que nós viemos aqui para pagar a conta do passado. E não viemos. Ou se viemos, o propósito é outro. Eu não gosto da expressão, eu falava com o Luiz, pagar a conta do passado, eu acho pesado. Eu prefiro dizer reaprender. A gente não veio aqui pagar a conta do passado, a gente veio aqui reaprender. E ainda que tenhamos vindo aqui pagar a conta do passado, que não é uma expressão que eu gosto, mas eu vou usar, conta do passado se paga com amor, não é com sofrimento. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Quando nós encontramos as dificuldades da vida, é disso que nós vamos falar hoje. Nós estudamos no movimento espírita, na literatura espírita, essas dores se apresentam com o nome de expiação.
Se alguém perguntar para você assim, rapidamente, o que é expiação? Você vai lá no centro espírita? Vou. Toda semana? Então eu vejo que você vai lá, rapaz. Eu escuto falar de expiação. Mas o que é expiação? Já que você vai lá, me conta, eu não sei. Eu conversava agora há pouco com o Rubens sobre isso, que nós gravamos um bate-papo, e ele perguntou exatamente isso para mim. E se eu tivesse que definir expiação, em breves palavras, porque é um assunto extenso, mas eu diria assim: expiação é reviver uma situação lá do passado, na qual nós já tivemos envolvidos com essa situação, e erramos, e nos equivocamos, e causamos dor. Agora é reviver a mesma situação, porém invertendo os papéis, passando para o lado de lá. É como se, lá no passado, eu tivesse destruído a casa de alguém. Gustavinho, garoto malvado, destruiu a sua casa. Então pode ser, olha só, no condicional, tá bom? Pode ser que nesta encarnação alguém destrua a minha. Expiação. Como se eu tivesse puxado o gatilho tantas vezes. Nessa vez eu vivo a mesma situação, mas agora eu não estou mais do lado de quem puxa o gatilho, e sim de quem recebe a bala. Isso é espiar. E espiar não é legal. Alguém aqui gosta de espiar? Quando a gente tem uma expiação, um problema, a gente fica feliz? Solta a caixa de foguete, a gente faz festa, convida os amigos. Não. Quando a expiação nos visita, a gente chora, reclama, fala que não é justo, que está doendo. E é um comportamento muito parecido ao comportamento de uma criança, quando vai tomar injeção. Vocês têm filhos pequenos? Sim? Ou já tiveram filhos que um dia foram pequenos? Quem tem filho ou já teve filho pequeno sabe. A criancinha, eu vou fazer uma analogia de criança, com esse exemplo que eu quero transmitir, é até infantil. Mas a criança, quando vai tomar injeção, ela faz o quê? Chora, reclama, fala que vai doer, que não quer. Que ela, eu até já sarei, papai, eu nem estou mais com dor, passou. Passa rapidinho, né? Só a dor chegar. Mas o papai e a mamãe, um pouquinho mais amadurecido, que já tem mais vivência, sabe que a criança precisa da injeção. Que sem a injeção, ela não sara. A gente até sabe que vai doer um pouquinho, porque fala que não dói também, não é verdade, né? Um pouquinho dói. A gente sabe que vai doer um pouquinho, mas que ela precisa do enfrentamento da dor, da coragem. Porque a injeção é exatamente o antídoto que vai fazê-la sarar. Então o papai fala assim para a criança, para o filhinho: filho, não tem jeito, meu amor. Você vai tomar injeção, queira ou não queira, o papai vai levar você. E não tem como negociar isso. E a criança, quando percebe que perdeu, que ela vai ter que ir, ela olha para o papai e para a mamãe e fala assim: tá bom, papai, eu vou. Mas eu posso pegar na sua mão? Não é assim que eles falam? E a gente fala o que para eles? Não, eu pelo menos falo, não, vai pegar na minha mão não. Eu vou te pegar no colo. Para que no momento da dor, que você estiver com medo, você se sinta o mais acolhido possível. Que você se sinta mais próximo a mim. Então a gente leva o filhinho lá no postinho, senta na cadeirinha, põe ele no nosso colo, abraça com todo o carinho. Ele toma a injeçãozinha, chora um pouquinho, a gente dá um beijinho e fala: vai passar, meu amor, vai passar, filho. Leva para casa, cuida e passa. Não é assim? Vocês entenderam quem que é a criança e quem que é o pai? Crianças, o pai. Crianças tomando injeção, somos nós. Quando a expiação nos visita, abrimos o berreiro, dizemos que não é justo, que Deus nos esqueceu, porque eu não mereço isso.
Porém, quando Kardec questiona os benfeitores sobre os motivos pelos quais aqui estamos, encontramos a justificativa. Questão 991 de O Livro dos Espíritos. Para quem me acompanha nos vídeos, não fui eu que inventei isso não, está lá no Livro dos Espíritos. 991. Olha a pergunta que Kardec faz. Kardec diz assim: qual a consequência do arrependimento no estágio espiritual? Vocês entenderam o que o Kardec perguntou? Qual a consequência do arrependimento no estágio espiritual? Às vezes um pouquinho longe, distante, porque Kardec, cientista da elite francesa, um conhecimento intelectual muito grande, numa linguagem mais rebuscada. Então eu vou traduzir. Vou trazer para cá, para o nosso tempo. Quando Kardec pergunta assim, qual a consequência do arrependimento no estágio espiritual, Kardec está perguntando a seguinte coisa. Ó, o que acontece? Quando a gente está desencarnadinho, a gente está lá no plano espiritual, olha para trás, vê as nossas encarnações anteriores e percebe que errou. O que acontece? Se vocês não entenderam, eu vou falar de uma linguagem ainda mais próxima da gente. Kardec está perguntando assim, o que acontece quando a gente está lá no plano espiritual, olha para trás, vê os equívocos que cometemos nas últimas encarnações, em especial na última, e fala assim, traí minha esposa, poxa vida, meu marido, traí meu marido, meu sócio, olha lá, coloquei minha mão no dinheiro que não era meu, poxa vida, olha o jeito que eu falava com as pessoas. É isso que Kardec está perguntando. O que acontece nessa hora, a hora que cai a ficha? Porque a ficha geralmente cai lá, não cai aqui. E aí, o que acontece? E os benfeitores respondem de forma direta. Surge o desejo de uma nova encarnação. O espírito se arrepende das imperfeições que o impediam de ser feliz e, atenção agora, implora para expiar. Não é que a gente não pediu para nascer, a gente implorou para expiar. Mas eu traduzi a pergunta, eu vou traduzir a resposta, que às vezes ficou distante. Os benfeitores estão dizendo assim, ó, quando a gente olha para trás, percebe tudo isso, fala, nossa, tá, o que acontece? Nesse momento que cai a ficha, a gente olha para o lado, procura o mentor de mais elevação que tem próximo a nós. Chega pertinho dele e fala assim, por favor, me dá uma chance de voltar lá. Me deixa voltar, por favor. Eu estou arrependido do que eu fiz, eu já olhei, eu não devia ter feito aquilo, eu só preciso de uma chance. Me deixa voltar. Eu não quero mais sentir o que eu estou sentindo, eu só quero provar para todo mundo que eu mudei. Que eu já entendi que eu não devo mais fazer isso. Portanto, expiação é uma oportunidade de reconciliação. Reconciliação com quem? Com o próximo? Também. Com os adversários do passado? Também. Mas, sobretudo, uma oportunidade de reconciliação com a gente mesmo. De nos reconciliarmos com o nosso passado. Portanto, eu, que hoje estou como Gustavo, mas nem sempre fui Gustavo, já vesti outros corpos, lá na idade medieval, onde eu era aquele homem que gritava, que queria resolver tudo no grito, que era valente, que a raiva vinha e ele não se continha. Hoje está aqui, porque ele ainda vive dentro de mim, reminiscências, ainda vivem dentro de mim, sou eu. Portanto, venho nesta terra com a missão de fazer diferente
do que antes fiz e provar para mim mesmo que eu mudei e não preciso mais carregar a culpa. Porque culpa dói. Como Kardec questionou os bons espíritos na questão 991, que eu dei como exemplo, o que machuca o espírito e ele implora para expiar é a culpa. De olhar e ver o que fez, de saber os delitos que causou, as dores que causou a outros corações. A culpa atormenta e a gente pede para expiar, pede para voltar. Então depois que a gente chega nos benfeitores e pede para expiar, quer dizer então que a gente já vai reencarnar? É isso, gente? Me dá uma chance, tá, vai, é assim? Não. A gente pede para expiar. E quando nos é dada a oportunidade, começa então uma programação encarnatória. Não é na hora. Aí começa uma programação. Essa programação que é feita para cada um de nós contempla exatamente aquilo que nós olhamos, enxergamos, sentimos culpa e vamos ter a oportunidade de fazer diferente. É o que nós pedimos, são as nossas próprias fraquezas, as nossas imperfeições, que nós vamos revivê-las. O nosso pedido não é imposição, é benefício, é misericórdia, de deixar a gente repetir a prova para avançar. Aí a gente nasce, daí a pouco começa a vir os problemas. De todo lado. Problema que a gente mais tem. Muitos deles causados pelas nossas imperfeições desta encarnação, tá bom? Não é tudo de trás, não. A maioria desta encarnação. Mas alguns que nós mesmos pedimos para a nossa corrigenda. E a gente faz o quê? Chora, reclama, fala que não merece. O que eu fiz para merecer isso? Negligenciamos a oportunidade de mudança. Eu vou contar para vocês uma história que ilustra essa sensação de culpa e o quanto ela nos fere. Eu tenho 2 filhos, Joaquim e Malu. Maluzinha tem 7, Joaquim tem 9. Joaquim um pouquinho mais velho. Crianças, 7 e 9 crianças. E há uns anos atrás, talvez uns 3 anos, eu e minha esposa percebemos que Joaquim, na época eu tinha uns 6 anos, Joaquinzinho tinha péssimos hábitos alimentares na mesa. A gente sentava para comer, e Joaquim sujava tudo, assim, a mesa. Virava o copo de suco, ficava aquela poça na mesa, derrubava arroz, feijão, o chão ficava tudo emporcalhado, pegava a comida com a mão, assim, ó, comia com a mão. A gente falava, ai, meu Deus, ele esqueceu que agora já é prova das expiações, esse homem das cavernas devia ter ficado lá atrás, mas ele trouxe com ele ainda esses traços do homem primitivo. Vamos conversar com Joaquim, vamos orientá-lo, somos pais, estamos aqui para isso. Então, decidimos, eu e minha esposa, que diariamente a gente iria orientar Joaquim para mudar os seus hábitos. Filho, vai devagar, meu amor. Filho, vai derrubar, meu amor. Ô, filho, olha o suco, filho, cuida. Filho, com a mão não, meu amor, pega com o garfinho. Não vai com a mão não, filho. Ô, meu amor, olha o chão, olha a sua roupa. Calma, filho. Todos os dias, com muita paciência, para a gente colher o fruto um pouquinho depois. Passaram-se 3 anos, e com muito empenho e dedicação, meu e de minha esposa, orientando Joaquim todos os dias com amor e carinho. 3 anos se passaram, até que nós percebemos que nada tinha mudado. Joaquim continuava com os mesmos hábitos, então nada. Não sei se acontece na casa de vocês. Acontece também lá com vocês ou não? Sim, fala que sim, que eu fico mais aliviado. Ufa, se for não, pode falar não também, não tem problema. Mas em casa foi assim, nada aconteceu. Nada. E um dia desses, o ano passado, eu chego em casa, depois de um dia de trabalho, tinha tido um dia muito cansativo,
não estava bem emocionalmente, tinha tudo dado errado para mim, sabe aquele dia? E eu chego em casa no final do dia para jantar, e eu não estava legal. Só que ninguém tinha culpa disso, a não ser eu mesmo. E eu sento para jantar, e quando eu sento para jantar, eu olho para o lado, Joaquim pega o bife com a mão. Naquele momento eu não aguentei. Naquele momento, aquele homem medieval que vivia lá no passado e resolvia tudo no grito, que ainda está aqui, veio à tona. Reviveu. Encontrou a oportunidade para sair de dentro de mim. E eu gritei. Igualzinho eu devo ter feito muitas vezes no passado. Filho! Que é isso, cara? Até quando? Você não vai aprender nunca? Eu e tua mãe estamos aqui falando, você não aprende, meu. Não foi assim. Foi muito pior que isso. Aqui na casa espírita, né, Rubens? Né, Carlos? A gente pega mais leve. A gente veste aquela roupa de Emmanuel, sabe? Eu gritei muito mais alto que isso. Eu falei palavrão. Eu passei do ponto, mas muito. E o olhar do meu filho para mim, assustado, com medo do pai, denunciava o que eu tinha feito. Naquela hora já me bateu um arrependimento que eu não sabia onde eu enfiava a cara, de vergonha dos meus filhos, porque eles sabem, o pai não fala assim. Esse não é meu pai. Mas naquele dia eu falei. Naquele dia escapou. E eu tive a péssima ideia de fingir que nada aconteceu. Olha que beleza, que adulto maduro. Eu fingi que não aconteceu nada. Depois eu converso com ele, isso passa. Eu deito com os meus filhos todos os dias, na hora de dormir. Eu falei, já daqui a pouco a gente vai dormir, eu vou deitar com ele. Aí eu pergunto, ele vai responder. Eu já sei o que ele vai responder. Está na cara. E aí eu já vou ter uma resposta pronta, eu contorno e saio por cima. Dito e feito, só que nem tanto. Chegou a hora de dormir, Joaquim deitou, e eu fui lá, deitei ao lado dele. Falei, e agora? Filho, papai percebeu que na hora do jantar, você ficou um pouquinho assustado. Você olhou para mim assim. Fala, filho. O que aconteceu, meu amor? Aí ele começou a chorar. Ele repetiu o mesmo olhar, só que dessa vez ele chorava. E ele chorava de lá, e eu chorava de cá. Eu sabia porque que ele estava chorando. Ou porque que eu estava chorando. Porque eu perguntei, filho, pode falar, meu amor, você está chorando por causa do papai, né? O papai foi mal educado com você. E ele falou, não, papai. E faz 1 ano que eu conto essa história, eu fico emocionado todas as vezes. Porque eu revivo isso, sabe? Falei, fala, filho, papai foi mal educado, né? É por isso que você está chorando, meu amor? Ele falou, não, papai, não estou chorando por causa de você. Falei, não, filho, por que então? Ele falou, estou chorando por causa de mim, pai. Falei, por causa de você? Como assim, filho? Ele falou assim, porque faz 3 anos que eu estou tentando mudar e não consigo. Ou você acha que eu não queria? Ou você acha que eu quero derrubar tudo na mesa toda vez que a gente senta? Você acha que eu gosto de ficar levando bronca? De ouvir todo dia a mesma coisa? Pai, eu só não consigo. E aí bateu em mim, eu comecei a sentir, e eu entendi que eu estava colocando muito peso nas costas de uma criança. É só uma criança se alimentando errado. E o que ele estava sentindo há 3 anos, carregando aquilo calado, sozinho, tentando ser melhor, eu senti por 15 segundos, e eu já não queria mais sentir aquilo. E aí eu disse para ele, filho, você sabe por que a gente está aqui hoje, meu amor? Ele falou, para dormir, papai. Eu falei, não, filho, não é só para dormir. A gente está aqui, meu filho, porque
além de dormir, vai acabar o dia. Mas vai começar outro, filho. E a hora que começar um novo dia, meu amor, faça tudo diferente. Busca um pouquinho mais de força e repete de novo aquilo que você ainda não conseguiu melhorar. E conta comigo para te ajudar, meu amor. Fala, conversa com o papai, eu quero te ajudar. Mas se esforça um pouquinho mais para você parar de sentir isso, meu filho. E aí eu vi o tanto que a culpa machuca. Pode voltar ela, por favor. E eu vi o quanto que sentir dor é prejudicial na nossa vida. Então eu não sei hoje qual que é a culpa que você carrega. Eu não sei o que traz você aqui nessa tarde ou nas noites de segunda-feira. Eu não sei exatamente por qual motivo você se tranca no seu quarto e não quer sair de lá. Mas eu sei que cada um de nós carrega uma culpa e é por isso que a gente está aqui. Mas seja qual for a culpa que você carrega, aquilo que você olha para trás e vê que poderia ter feito diferente, acalma seu coração. Ainda que a tempestade esteja alta, o propósito da encarnação é a felicidade. Acalma seu coração. Quem souber me ajuda. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Uberlândia! Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mal da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar nunca me confundir. Ó Pai, não deixa as nuvens minha fé diminuir. Perdoa se quem veio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. Seu oxigênio, Senhor, sem tua presença, Vai, Luiz! minha fé vai naufragar. Vai! Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Agora com vocês, força! Acalma, Senhor!
Acalma nossos corações, Jesus. Traz a paz a cada peito machucado que aqui se encontra, mestre. O seu coração. Que a tua misericórdia cubra cada um de nós. Se for em tua presença, acalma os nossos corações. Palmas para vocês. Uou! Eu vejo muitas lágrimas nesse momento, é comum que veja, e está tudo bem. Não é errado e nem desnecessário. A lágrima é uma expressão humana daquele que cansou de sentir dor e está disposto a encontrar um novo caminho. Não se culpe por deixar a lágrima cair. E nem fique segurando. Se a lágrima vier mais uma vez ou outra, deixa vir. Vou aproveitar esse momento para quebrar o gelo, para dar aquela respirada, para dizer duas coisinhas para vocês. Eu tenho uma rede social, Gustavo Ponto Espiritismo, no Instagram. Alguém já segue aqui? Deixa eu ver se alguém aqui já segue. Muito bom. Muito obrigado. Lá a gente só fala de espiritismo, tá bom? A gente não fala de novela, não fala de política, não fala do meu São Paulo. Não, tá ruim a coisa. A gente só fala de espiritismo. E dia desses eu estava aqui perto, eu acho que era Uberaba, e alguém gritou, quando eu disse isso, alguém gritou assim: é mentira! Você fala de tudo! Eu falei, você fala de tudo, só que na visão espírita. Eu falei, então é isso. A gente pega os assuntos do dia a dia e traz para o contexto espírita, para termos uma compreensão maior. Fica o convite a quem quiser estender o papo. E como a gente vê muitos corações machucados e pessoas cansadas, eu estou lançando um livro que chama Manual de Sobrevivência para a Gente Cansada, porque todos nós estamos cansados de algumas situações da nossa vida e compreendê-las ajuda a ir em frente. Que depois a gente vai estar ali, quem quiser conversar mais, estamos à disposição. Mas já indo para o momento final, que eu falei demais, nem vi a hora que era, temos mais duas coisinhas só para a gente falar. É rápido. A gente já entendeu o que é expiação, por qual motivo a gente expia, que é a culpa, lembra? A dor. Então falta entender quanto tempo dura e para que serve. Quanto tempo dura e como faz para ela passar. Olha que beleza. Se a gente entender isso, estamos PhD. Mentira, é expiação. Mas já é o começo, para a gente começar a entender a proposta disso na nossa vida. Quando a gente encarna, que a gente pede para expiar, é dada a oportunidade, a gente traz conosco um anjo. A misericórdia divina é tão providencial na nossa vida que ela fala assim, olha, eu vou mandar um anjo com você. Porque eu sei que você ainda está engatinhando, dá umas tropeçadinhas de vez em quando, sozinho é difícil. Então eu vou mandar um anjo para te ajudar nos momentos mais difíceis. E aí a vaidade, o orgulho vem à tona, a gente fala assim, é mesmo, mestre, serei médium, vou ouvir, vou ver esse anjo, que beleza, vou até psicografar. Aí ele fala, não é bem assim, não é disso que eu estou me referindo. De fato, médium somos todos, mas aquela mediunidade que está lá no livro dos médiuns, sensitivos ou impressionáveis, a gente vai ter uma sensação assim no mundo espiritual. A gente vai poder perceber. Se você estiver bem equilibradinho, assim, estiver vibrando positivamente, aí facilita. Aí você vai poder ouvir melhor ainda o teu anjo e vai poder caminhar mais fácil. Mestre, não vou dar conta disso, não. Eu não consigo vibrar tão positivamente assim. Eu oscilo muito. Eu tenho medo de não conseguir ter contato com o meu anjo no momento que a expiação estiver me machucando mais. Não dá para o senhor mandar um desse, só que encarnado? Você está rindo, né? Você já fez essa pergunta, né? Não tem jeito. Porque é mais fácil. Aí eu vou ver, aí eu vou ouvir, eu vou poder conversar, vou poder me abraçar. Aí ele fala assim para a gente, encarnado? É, encarnado. Não. Desse eu já mandei. Sério, mestre?
Já mandei. Está lá, já faz uns 20 anos, mais ou menos. Já foi. Ah, Senhor, eu vou poder vê-lo? Vai. Eu vou poder deitar no colo quando eu estiver com medo? Vai. Eu vou poder pegar na mão quando for tomar injeção, Senhor? Vai. Ah, Jesus, então me fale, por favor, qual o nome desse anjo? Para que eu possa identificá-lo, para que não tenha risco dele passar despercebido e eu não identifique. Qual o nome desse anjo, Jesus? Aí ele olha para a gente e fala assim, esse aí você pode chamar de mãe. Ou de pai. Ou de irmão. Ou de marido. Ou de esposa. De melhor amigo. Porque a expiação é facilitada pelos anjos que Jesus nos envia. E todos nós temos, sim, um mentor desencarnado que nos acompanha e que está o tempo todo querendo nos ajudar. Mas temos também anjos encarnados que estão ao nosso lado. Pessoas com que a gente se identifica e nem sabe por quê. Aquela hora que a coisa está mais aguda, você vai lá e deita no colo. Põe a cabeça aqui e fala, me ajuda. Está pesado. E aí, no complemento do raciocínio, porque Espiritismo é raciocínio, tá? Espiritismo não é decoreba, Espiritismo é raciocínio. Então Kardec, como cientista, perguntou em 1991 por que a gente espia, por que a gente volta, é a culpa. Ele fala, tá bom, isso eu já entendi. Agora me fala uma coisa, quanto tempo dura? Por quanto tempo vai doer? Questão 1004. Quem quiser anotar, chega em casa, complementa o estudo. Questão 1004, a questão é direta. Essa não precisa explicar. Kardec pergunta assim, quanto tempo dura a dor de um culpado? Não é o culpado, a gente não reencarnou porque sentiu culpa. Se a gente sentiu culpa, a gente se sente culpado. Quanto tempo dura? Tá, ele vai vir, mas por quanto tempo que ele vai sofrer? Quanto vai durar isso? Olha a resposta dos benfeitores. Simples, ela é comprida. Vou falar só a primeira frase, porque basta. Quanto tempo dura a dor de um culpado? Os benfeitores vêm dizer, o tempo necessário para a vossa transformação. Simples assim. Aí a gente vai entender. Por que o cidadão tem um problema de qualquer natureza? O que causa dor em você, gente? Me ajuda. Qual razão, por qual motivos que vocês ficam tristes? Deixa eu ver. Me ajuda. Desencarne na família. Fica triste ou fica feliz? Pode falar, mas boleto. Vocês gostam de boleto? Ninguém gosta. Conta para pagar, situação financeira apertada. A gente fica triste? Fica. Doença na família. Se for num filho, então, pelo amor de Deus. A gente fica agoniado. Um monte de outros problemas. Vai lá, faz o exame. O médico pediu fazer o exame. Você vai lá, faz o exame, pega o laudo, aquele diagnóstico que ninguém queria, sabe? Que você fala, A gente fica triste, não fica? Aí esse cidadão aqui tem um problema de qualquer natureza dessa, tá bom? Pode pensar no seu. Tem um problema de uma natureza qualquer. Aquele outro lá tem o mesmo problema, igualzinho. Esse aqui, 6 meses passou. Porque lá, faz 5, 6, 7 anos que ele está remoendo e o problema não passa. Por quê? Tem explicação? Deus gosta mais desse do que daquele? Que Deus que é esse? Justo? É justo isso? Esse aqui deixou 6 meses e tirou o problema. Aquele lá está 6 anos com o problema. Tem nada a ver com Deus, tá bom? Tira Deus fora disso. Isso não é Deus, isso é a porção humana. É porque esse aqui, quando se viu de frente com os seus problemas, com a expiação, com a dor, quando foi convidado pelo sofrimento a refletir sobre a vida, esse aqui se aproximou de Deus. Fortaleceu a sua fé.
Começou a fazer a caridade. Perdoou quem precisava perdoar. Se transformou. Aquele lá não. Aquele lá, mediante o seu problema, se tornou ranzinza. Brigou com Deus. Cadê você? Esqueceu de mim? Por que comigo? Passou a tratar o outro com indiferença. Esse passou. Aquele não passou. Esse passou. O tempo necessário para a vossa transformação. Essa é a resposta. Por isso que um passa, outro não. Então os benfeitores eles estão dizendo assim, resumindo, para ir para o final. Está doendo? Está sofrendo? Muda que passa. Enquanto você não mudar, não passa. Vocês entenderam? Qual que é a proposta? É castigo ou é misericórdia? Total. Total. Não tem castigo. Em casos assim. E aí lá no meu Instagram, o pessoal pergunta, Gustavo, então eu entendi. Agora eu já sei. A gente fez um monte de bobagem no passado. A gente pede para vir aqui, vai passar por um monte de problema. Então toda vez que eu passar por um problema, eu usando a expressão de novo, não gosto, mas vou usar. A gente está pagando conta do passado? Entendi. É isso, gente? Toda vez que a gente tiver um problema, a gente está pagando conta do passado? Sim ou não? Não? Vocês têm certeza? Não, é isso mesmo. Não é. Não é passar pelo problema que faz a gente reaprender ou pagar conta do passado, se assim você quiser dizer. Não é passar pelo problema, é como eu passo pelo problema. É o que esse problema fez comigo, em que eu estou me transformando a partir do meu problema. Não tem problema maior ou menor, tudo é problema, cada um com o seu. Aí você está se transformando em quê? Nesse exemplo de cá ou naquele exemplo de lá? É como se eu morasse numa casa, eu tenho um vizinho, que eu não me dou com ele. Ele põe música alta, sabe aquele funk? Tux, tux, tux. Madrugada, eu quero dormir, ele põe música, você fala, ai meu Deus, amanhã eu acordo às 5. Você chega para estacionar na garagem, na sua garagem, o carro está na porta. Aí você estaciona o carro, fala, vou lá falar com o abençoado. É abençoado que a gente fala, né? Em pensamento é outra coisa. Aí você vai lá, pela 30ª vez, porque você já foi um monte de vezes, com calma e classe. O senhor, por favor, poderia tirar o seu carro da minha vaga? Eu quero estacionar na minha garagem. E o cidadão grita, faz um barraco, a vizinhança toda sai na rua, sabe quando faz aquela cena? O vizinho já começa a filmar e põe no Instagram, você passa aquela vergonha, você fala, ai meu Deus, não queria isso, só queria que ele tirasse o carro. Aí cansado de pedir para ele tirar o carro, ele reagir dessa forma, você fala, não aguento mais, eu vou sair dessa casa. Vou mudar daqui. Aí você sai da casa, vai lá para outro bairro de Uberlândia, lá longe dele. Chega lá, tem outro? Não, tem 2 agora, um de cá e outro de cá. Não tem mais um não, agora você tem 2. Não é assim? Por quê? Porque você não mudou. Você só mudou fisicamente, mas você não mudou como alma, como espírito, como ser imortal. Você levou a tua impaciência, você levou a tua mágoa, a tua queixa, você levou a tua raiva. Aí você vai reagir do mesmo jeito. Porque se eu tivesse mudado como ser, eu não precisava nem mudar da casa. Eu mudei.
esse tipo de comportamento não tira mais a minha paz. Eu não vou sofrer por causa disso. Deixa ele. É fácil? Não. Você pode até mudar da casa, porque se aquilo te causa dor emocional, se aquilo te faz mal, então você tem o direito de viver em paz e ir para outro lugar onde você sinta paz. Mas aí eu já fui transformado. Percebe a diferença? Aí eu já sou outro. E ainda que lá tenha 2, não tem problema. Eu estou em paz. A paz é dentro, a paz não é fora. Percebe? Então, quando você for voltar para sua casa hoje, daqui a pouquinho, vamos fazer a última música para acabar. Leve essa mensagem. Pensa no que as suas dores querem mudar na sua vida. Qual que é a reflexão que a sua dor está te propondo? No que você está se transformando cada vez que você está de frente com a expiação? E passa a ver os seus problemas diferente, sem reclamação, sem lamúria, com dor, sim, porque a dor é da vida, mas com cabeça erguida e com entendimento de que não é castigo, de que eu posso resolver isso com a minha mudança e viver melhor. Porque nós temos, além dos nossos amigos espirituais, os anjos encarnados e desencarnados, nós temos o divino amigo que está sempre a nos auxiliar nos momentos que a expiação mais nos fere. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite, a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor, que me acalma e conduz. Essa luz só pode ser? Essa luz só pode ser? Essa última música a gente faz juntos, vamos terminar para cima, alegre, fazendo uma tarde cada vez com mais luz. Pode ajudar! Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. É a última, aproveita para cantar. Sol que brilha à noite, a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. E com certeza é Ele. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Modelo e guia para a humanidade, o seu olhar me conduz. Essa luz é claro que é Jesus. Vamos bater palminha aí. Isso. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Tá lindo, Uberlândia! Por isso eu te sigo, Jesus meu amigo. Quero agradecer a cada um de vocês que me ajudou a cantar nessa tarde, que foi a minha voz quando eu não pude cantar. Agradecer a Jesus, a luz da nossa vida e que abre sempre os nossos caminhos. E agora no final eu ficaria muito, mas muito feliz se vocês me ajudassem a cantar Essa Luz Só Pode Ser Jesus. Vocês topam? Sobe um pouquinho o som pra mim, por favor. Mas bem forte, Essa Luz Só Pode Ser Jesus. Todo mundo? Tá filmando? Quando eu contar 3, a gente canta Essa Luz Só Pode Ser Jesus. Bem forte, combinado? 1, 2, 3, essa luz Vamos, Berlândia! só pode ser Jesus. Essa luz
declarar que é Jesus. Viva a doutrina dos Espíritos! Declarar que é Jesus. Muito obrigado a todos. Eu amei estar aqui esta tarde. Quero voltar muitas outras vezes. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigado, valeu, de coração.